Primeira, duas perguntas. Quem você acha mais top, ou as pessoas se acham mais top nesse cenário de humor? E a segunda pergunta é uma pergunta que eu acho bem complexa, que tem a ver com aquele negócio. Até onde que o humor pode ir? Qual o limite do humor? Que isso aí tem dado rolo pra muita gente, né? Se você soubesse, você nem perguntava isso, que é essa pergunta mais chata que tem, cara. Todo mundo fala, qual é o limite do humor? Cara, o limite do humor é o limite do comediante. Cada pessoa tem. Todo lugar que eu vou, a pessoa pergunta, qual é o limite do humor? Ninguém pergunta qual é o limite da pintura, qual é o limite da música, Mas, por exemplo, qual é o limite do podcast, qual é o limite da escultura, qual é o limite da escultura, você sabe? Mas nenhum desses dá rolo. Só o que dá rolo é o humor. Mas dá porque as pessoas não tratam como uma arte, cara. Se você tratar uma pintura, tem limite uma pintura ou eu posso pintar o que eu quiser? Posso, não posso? Tô pensando, peraí, não é assim, eu tô pensando. Não, você não pode fazer uma pintura, por exemplo, de Hitler, como se fosse um negócio da hora, o Hitler fuzilando, sei lá, todos os judeus e cagando neles, por exemplo. Mas e se for um protesto? E se aquilo você colocar como um protesto ao que ele fez e as pessoas vão se horrorizar e você jogar uma tinta vermelha em cima? Você pode como fazer... um protesto, sim. Mas, Então, por exemplo... Mas você está falando de crime. Você não pode cometer crime. Nazismo é crime. Então tudo relacionado a nazismo, se você fizer escultura, quadro, discurso, qualquer coisa é crime. Tira o crime. Porque crime é crime. Uhum. Você estando num palco ou fazendo uma escultura ou alguma coisa com símbolo nazista é crime. Mas por que então tem humorista que acha que o Léo Lins passa dos limites, sendo que o cara é humorista? Porque são idiotas, são os caras que... Hoje em dia a galera ganha muito E humorista like. famoso. Sim. Tipo assim, humorista top, Então, mete o pau no Léo Lins falando que ele exagera. Por quê? Porque ele ganha com isso, cara. Ele ganha e fala, esse humor é ruim. O bom humor é... O humor bom é o meu, que é politicamente correto. Eu sou a favor disso, a favor daquilo. Cara, como se o Léo Lins, pessoalmente, fosse um cara racista, ou nazista, ou machista. Inclusive, ele vai vir aqui em breve, hein? Fica ligado. As pessoas confundem a pessoa com a obra. Se eu escrevo um livro sobre um assassino serial, não quer dizer que eu seja um serial, um assassino serial. Um cara na música, no funk, não tá toda hora falando assim, mas não quis dizer isso aí, não. O cara fala sobre pegar na arma, atirar policial, não sei o quê, não toda hora falando. E, galera, isso é uma música, hein? Agora parece que pra piada, pra humor, toda hora você fala, gente, é uma piada. Mas eu acho que os próprios humoristas têm culpa nisso. Você falou, isso é uma pergunta chata. Os próprios humoristas falam que tem limite? Quem fala que tem limite? Os humoristas. Quais humoristas? Por exemplo. Acabou de fazer uma matéria falando que o politicamente incorreto e a esquerda acabaram com o humor. Ele mesmo agora tá fazendo meia-culpa. Entendeu? Porque, por exemplo, teve um vídeo que o Léo Lins soltou uma vez, metendo pau num humorista, que eu não lembro o nome, mas acho que é aquele de cabelinho enrolado que era de outro parafernália e foi pro Porta dos Fundos. Um bem magrelinho, que tem o cabelinho enrolado, que ele falou alguma coisa assim... O humor deixa de ser humor quando fere as pessoas. Aí o Léo Lins gravou um vídeo metendo pau. E mostrando vídeos que esse mesmo cara humilhou pessoas. Então, humilhou cristão, humilhou... Então, então eu acho que... Mas é a mesma coisa. Um quadro deixa de ser... Uma pintura deixa de ser uma pintura quando ela ofende uma pessoa? Eu já vi quadro que eu fiquei ofendido. Já vi escultura que eu fiquei ofendido. Ofendido no sentido de, cara, que coisa horrível. Cara, aquilo lá continua sendo um quadro. Aquilo não é outro humorista que vai dizer o que você pode e o que não pode fazer. O problema é o seguinte, é que a galera ganha likes e ganha projeção falando que ele é o certo, ele é politicamente correto. Hoje em dia, é muito negócio você ser do bem. Eu acho que um pouco pelo medo do passado da própria pessoa, se revirarem minhas paradas, vão ver que eu já fui machista, que eu já fui racista, então eu vou apontar o dedo para outra pessoa, que todo mundo vai pro foco da outra pessoa e me esquecem. E aí o que fazem? Reviram o passado desse cara e acham... Todo mundo que apontou o dedo foram lá no passado do cara e vai acharam... achar alguma coisa. Claro que acha, porque o tempo muda, cara. Piada que funcionava e era ok 20 anos atrás já não é ok. E tudo bem. Tudo muda, cara. Agora, tem gente que quer ultrapassar essa linha. Léo Lins é um desses caras. E eu acho que a arte precisa de caras que ultrapassam linhas. São os caras que estão na frente testando. Por que eles fazem essas piadas hoje em dia? Porque tem gente enchendo o saco. Porque quando ele começa a preparação da piada, todo mundo fala, meu Deus, ele vai falar sobre isso? Porque é isso, cara. A arte é pra romper. Num velório, você vê a galera rindo porque não pode rir. E você fica, não pode rir, não pode rir. Você fica controlando tanto aquilo que, cara, alguém falou uma coisa, você ri e fala, desculpa. Porque isso é tensão, cara.
Comédia é, você leva a tensão ao máximo e depois tem um relaxamento. Então, assim, quando uma pessoa no palco fala uns absurdos, porque é um palco, nada daquilo é real. É um lugar construído para você ir para outro lugar e rir de coisas que você não riria. Aquilo não te faz preconceito. Eu não tô falando de crime. O cara não pode ir lá no palco e contar uma piada racista, ser racista com alguém. Isso não existe. A galera acha que o Léo Lins é assim. Não. Ele constrói piada, começo, meio e fim, e tem a virada cômica. Tem o ponto que o cara vira e você fala, meu Deus, ele falou isso. Como tem o Jazão Nick nos Estados Unidos, como tem o Louis C.K., como tem o... Mas esse, por exemplo, que você deu de racismo, não pode porque é crime, então? Não pode ser racista. Falar sobre racismo não é crime. É que você não pode nem falar sobre racismo se você não é preto. Tem isso. Você não pode falar sobre mulher se você não é mulher. Você não pode falar sobre homossexual. Gordo se você não é gordo. O comediante é um cara de fora que observa as paradas e fala sobre isso. Só que eu acho que o mais engraçado é que o pessoal vê show do Chris Rock, vê show do Chappelle, e os caras falam as mesmas piadas lá nos Estados Unidos e esse pessoal aqui aplaude. Só que quando algum brasileiro faz aqui, fala machista, nazista, fascista. É uma hipocrisia absurda. Lá fora, ok. Os caras estão lá. Então, ver o Chappelle, que é um cara progressista e bate pra caramba na hipocrisia dos LGBT, cara, você vê o show dele, é absurdo. E ele foi processado, a galera tenta cancelar ele e não cancelam. Porque o cara é enorme, o cara faz isso com uma maestria, cara. Aí vem alguém aqui e faz a mesma coisa e todo mundo aponta o dedo. Por quê? Porque vai ganhar like, vai ganhar seguidores e vai ter um aplauso, uma plateia que só tá esperando o próximo cara pra cancelar. Mas então é porque tem muito humorista que tá mais preocupado em ganhar dinheiro e atender as expectativas do sistema do que de falar sobre a liberdade que o humorista deve ter. Só que o problema é o seguinte, vira pra ele depois. Ele tem esse discurso e depois a arma vira pra ele. E aí morre como humorista na Globo. Morre como... Ou no Multishow. Ou fica um cara sem graça, porque ele se colocou tanto limite e fez um discurso tão absurdo que não tem base, que ele mesmo não pode fazer humor com nada e qualquer coisa que ele sai um pouquinho, a galera já cai matando em cima dele. Ué, mas você não... E aí vem até o pessoal que ele cancelou também, ou que ajudou a cancelar, falou, ué, você não era o cara que era contra isso? Aí o cara tem que justificar, pedir desculpa, refazer a piada. E é isso, cara. E o humor é isso. Você não vê mais humor na televisão. Por quê? Tá todo mundo com medo. Eu parei de fazer comédia um pouco por causa disso, porque é uma encheção de saco, velho. Sendo que o pessoal que tá na plateia tá rindo. Você tá fazendo aquilo como piada. Piada não é opinião. A galera confunde piada com opinião. Opinião é o que eu estou dizendo agora com cara de opinião. A piada... eu faço qualquer coisa pra você dar risada. Se pra isso eu tiver que mentir, tiver que exagerar, eu vou fazer isso, cara. Então eu posso falar no meio de uma piada que eu tava num banco e tinha 3 velhos na minha frente e que aqueles filhos da puta demoraram 2 anos na minha frente e falo assim, eu acho que todo velho tem que morrer. Cara, eu só tô fazendo isso porque é um absurdo falar que todo velho tem que morrer. É engraçado porque vem a piada depois, isso é uma preparação, e é um absurdo eu falar isso. Agora, será que eu penso realmente isso? Eu acho que todo velho tem que morrer? É óbvio que não. O Murilo Couto foi cancelado porque fez piada com ciclistas. Será que ele odeia ciclista mesmo? Eu já fui cancelado porque eu fiz piada com Deus. Pô, eu sou cristão, sou evangélico. Será que eu não sei os limites? Agora, não pode nem falar em Deus, não sei o quê. Então, assim, tanto conservadores como progressistas, a galera quer cancelar. Esse é o grande lance. É tocha na mão e vamos cancelar a próxima pessoa. Só que, cara, os caras... cancelaram tanto, que hoje já não pega mais. Pode ver. Ninguém mais é cancelado hoje em dia. Porque ninguém fala, tá, hoje é cancelado do dia, amanhã é outro, amanhã é outro, amanhã é outro. Tá todo mundo com uma vida tão merda, a maior parte desse pessoal da internet, com uma vida tão merda, que eles só querem apontar o dedo e falar, cara, minha vida é uma merda, vou tentar transformar aquela vida daquele cara uma merda. Entendeu? Então é isso. Mas você já se ferrou alguma vez por causa disso? É que eu não ligo, cara. Os caras... Não, processo não, mas os caras pegaram uma piada minha. Falaram, olha o que o Vilela falou, é uma piada, cara. Uma piada de 10 anos atrás, era outro tempo. Uma piada de 5 anos atrás. Cara, o que eu vou fazer? Pega isso daí. Você acha que é minha opinião? Não é minha opinião. Minha opinião tá lá todo dia no meu podcast. Lá eu tô falando sério, falando com as pessoas. Aí você pode pegar aquilo lá e falar. A não ser quando eu faço piada também no podcast. Que claramente é uma piada, entendeu? Mas deve ser difícil você ser humorista hoje em dia, hein? Muito Porque, difícil. por exemplo, se eu, que tenho um canal de finanças pra pobre, a maioria gosta, mas eu já tenho hater pra caramba... Eu imagino como que não é a pressão psicológica de um humorista com tanto de gente que reclama e não concorda com o que o cara faz e fica ameaçando, né? Exato. Por isso que eu sou fã dos caras que ainda continuam. Então, quem são os que você mais acha top?
Cara, Até eu por gosto do criatividade. Rodrigo Marques, eu gosto do Igor Guimarães. São poucos caras que realmente eu dou risada, porque quando você faz piada, vira comediante, você estuda tanto aquela parada, assiste tanta coisa que você meio que adivinha já o que as pessoas vão falar, você vê. É meio mágico vendo outra mágica. Você já sabe que aquilo, como aquilo é feito, perde a graça. Uhum. Perde toda a magia da parada. E comédia pra mim hoje é isso. Eu vejo já meio matemático as paradas. Eu já sei pra onde vai, eu vejo quando a piada é repetida, quando é uma... Mas Rodrigo Marques ainda é um cara que me surpreende, o Igor Guimarães sempre me surpreende, porque ele já é O Igor engraçado Guimarães é o do naturalmente. The Noite. É. Né? O da Jogada Paloma, né? Isso. Uhum. São basicamente esses, cara, que eu assisto e ainda acho graça. O resto eu não assisto mais, porque é aquilo que eu te falei, cara. Como eu conheço as pessoas, eu sei mais ou menos o caminho que elas vão percorrer pra chegar na graça, né? Na piada.